tudo bem? Eu sou Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial, sou ortodontista também. E a convite da Ladeco, eu vim conversar com vocês sobre como é atuar em clínicas particulares praticando a cirurgia. Foi o tema que me foi proposto e eu acatei com muito carinho, porque eu adoro falar sobre cirurgia e se com o meu depoimento eu conseguir motivar alguém ou pelo menos tranquilizar alguém de que tudo vai dar certo, eu já vou ter atingido o meu objetivo. Então agradeço muito a oportunidade de estar aqui e a paciência de vocês em assistir. Bom, então primeiramente, para resumir, falando um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, eu sou de Goiânia e eu vim para Brasília exclusivamente para fazer a UNB. E dentro da UNB mesmo, eu me apaixonei pela cirurgia. Então eu não tinha tido afinidade ainda com nenhuma outra área da odontologia até eu conhecer a cirurgia. E isso demorou muito, né? Porque pelo menos na minha época a cirurgia era ali, não sei se era no sétimo, acho que era no sétimo semestre. Então até então eu não tinha tido essa afinidade. E aí quando eu conheci a cirurgia, realmente foi amor à primeira vista. E esse amor ele foi se aprofundando à medida que eu fui estudando. E passando da cirurgia oral para a cirurgia bucomaxilofacial e o meu interesse foi aumentando. Então, a partir daí eu decidi que era isso que eu queria fazer e eu comecei a direcionar a minha vida acadêmica para isso. Então, eu fiz monitorias de cirurgia, de anestésio, participava de grupos de estudo de patologia também, de diagnóstico e eu comecei a estudar para residência porque era a opção que eu tinha, né? Então, ou eu fazia residência ou eu fazia especialização, mas eu tinha noção de que com a residência eu ia conseguir ter a experiência que eu realmente desejava com a cirurgia. Então, eu comecei a estudar para a prova de residência, que inclusive existe assim, um mito muito grande, eu não sei se mito é a palavra, mas um terror muito grande em torno das provas de residência, que na verdade não está tão errado assim, porque realmente são provas difíceis, mas eu conheci pessoas que desistiram de fazer cirurgia por causa disso, então não é realmente um motivo para desistir de seguir na especialidade, ter que fazer uma prova, né? Então eu comecei a estudar bastante e eu me formei em 2008, no final de 2008, e aí no final de 2008 mesmo eu fiz a prova de residência do Hospital de Base e eu não passei. Eu fiquei bem perto, assim, eu não me lembro se eu fiquei em quarto ou quinto lugar, mas são só 2 vagas, e então eu não passei. De toda forma, eu me senti vitoriosa, assim, de ter ficado bem colocada e de ter conseguido chegar até ali, sabe? De ter conseguido estudar tanto e a prova não foi uma coisa que era distante da minha realidade, sabe? Então eu sabia que se eu estudasse um pouquinho mais eu ia passar, e foi isso que eu fiz. Continuei estudando e aí no final de 2009 eu fiz a prova novamente e passei, tanto em Brasília quanto em São Paulo, mas eu decidi ficar em Brasília para ficar perto da família e porque eu queria fazer realmente desde o início no Hospital de Base. E aí em 2010 entrei no Hospital de Base e o Hospital de Base realmente era tudo aquilo que eu imaginava. Então assim, foi uma surpresa, não foi uma surpresa, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive, porque eu realmente aprendi ali dentro tudo que eu imaginava que eu ia aprender e muito mais. Então, realmente a gente vive cirurgia, da hora que coloca o pé ali dentro até a hora que você vai sair, você respira cirurgia o tempo inteiro e isso é maravilhoso para quem quer aprender. Então, fiz muitas cirurgias, tive muitas e muitas aulas, aprendi muito com muitos professores maravilhosos, preceptores maravilhosos, tive contato com pessoas de diversas filosofias dentro da cirurgia, então isso para mim foi muito bom também. Dentro do Hospital de Base eu também pude ver do que eu gostava e o que eu não gostava dentro da própria cirurgia e foi um momento muito, muito, muito bom para eu aprender realmente. E aí quando acabou eu me sentia preparada, muito preparada para atuar dentro da cirurgia. Mas a gente acaba sendo como se fosse um recém-formado, né? Como se estivesse sendo jogado ali no mercado de trabalho pela primeira vez. E aí, muitas vezes, a gente tem ali que se virar nos 30 para conseguir seguir com isso. Por que eu digo isso? Quando eu entrei no Hospital de Base, eu comecei a receber bolsa.
E era uma bolsa que era bolsa de estudo, mas que para mim era bom, porque eu morava sozinha, eu conseguia pagar todas as minhas contas e ainda sobrava dinheiro para viver. Então, eu não dependia mais da ajuda financeira do meu pai, que meu pai me dava durante a faculdade. E quando eu saí do hospital de base, eu precisava manter isso. Então, assim, era uma necessidade minha, né? Tem pessoas que não precisam, mas era uma necessidade que eu tinha. Então, eu tive que procurar meios de trabalhar, que fossem mais rápidos, né? Então, isso não envolvia eu montar um consultório para poder trabalhar do jeito que eu sonhei e tudo. Então, eu tive que aprender a trabalhar e dançar de acordo com a música. E aí, o que eu fiz? Currículo. Eu imprimi currículo e fui ali com a minha cara e com a minha coragem e com a minha experiência e o meu bom currículo, pedi oportunidade em algumas clínicas e eu consegui. Então, isso foi muito bom. Algumas clínicas me deram oportunidade e a partir daí eu comecei a trabalhar nessas clínicas, comecei a desenvolver meu trabalho e aí eu comecei a desenvolver um bom trabalho. Eu conheci outros dentistas dentro dessas clínicas e aí acabou que esses dentistas saíram, abriram negócios deles e porque conheciam o meu trabalho e confiavam no meu trabalho, me chamaram para trabalhar nos consultórios deles. E essas pessoas conheciam outras pessoas que me indicaram também e assim eu fui fazendo ali uma rede de contatos e que eu pude divulgar o meu trabalho e fazer o meu nome e as pessoas confiarem nisso. Então, desde a primeira clínica que eu atendi, eu nunca precisei sair de uma clínica. Então, eu sempre fui agregando clínicas ali na minha rede de contatos e lugares em que eu atuo, mas essa possibilidade de me adaptar a diversos cenários e a diversos lugares fez com que o meu trabalho fosse reconhecido a ponto de eu trabalhar há 10 anos nos mesmos lugares. Então, a partir daí, eu tive a minha cartela ali de pacientes que procuram o meu trabalho, às vezes nem procuram uma clínica, e isso me deu uma bagagem para que eu possa, então, hoje, depois de 12 anos de formada, abrir a minha própria clínica, que é o que vai acontecer muito brevemente. A minha clínica está em fase de obra. E eu me sinto mais segura para atuar dentro da minha própria clínica com essa bagagem que eu tive nas outras, entende? Então, eu pude ver lugares e trabalhar em lugares em que eu não gosto de alguma coisa que acontece, então eu tenho essa experiência de poder mudar isso dentro do meu próprio negócio, eu tenho experiência de preço de mercado, de questões de gestão, questões financeiras, problemas clínicos, que eu tive apoio de outras pessoas no momento que eles aconteceram e não eu sozinha dentro da minha clínica. Então isso para mim foi muito bom, eu não vejo como uma experiência ruim. Então, de repente, para a Ana Cecília que estava lá na UNB há 12 anos atrás, se formando, ver a Ana Cecília de hoje, que tem 12 anos de formada e ainda não tem o próprio consultório, eu poderia me frustrar, assim, achar que poderia ser um sinal de fracasso, digamos assim, porque a gente é levado a pensar que a gente faz odontologia para se formar e abrir o próprio consultório e que isso é que é sucesso. Mas, com a cabeça que eu tenho hoje, eu vejo que ter trilhado todo esse caminho me trouxe muito mais segurança, muito mais maturidade para que eu possa, então, ter o meu próprio negócio. E eu acho que isso é maravilhoso, né? Então, se eu pude passar isso para vocês, de que essa é uma boa experiência, que não necessariamente a gente tem que seguir aquele caminho que a gente pensou quando estava lá na faculdade, que a vida ela vai oferecendo oportunidades maravilhosas pra gente ao longo do caminho, que a gente não precisa ter essa ansiedade de ter a casa pronta quando a gente formar, né? Que a gente pode ir seguindo isso aos poucos, eu acho que é uma coisa maravilhosa. E a cirurgia, ela tem um mercado muito grande. Eu nunca passei um período da minha vida sem trabalhar por falta de paciente.
Então, realmente é um mercado que é bom sim. Então, cirurgia oral menor, extração, enxerto muito, implante demais também. E também as cirurgias maiores, numa proporção menor, mas também nunca falta cirurgia ortognática, trauma de vez em quando, né? Não é uma coisa que tenha todos os dias como tem uma extração e um implante, mas tem também. Então eu posso dizer que eu vivo de cirurgia desde o dia em que eu acabei minha faculdade, porque eu comecei a fazer a residência, né? Então a cirurgia, ela me alimenta muito profissionalmente, assim, eu me sinto inspirada, eu gosto do que eu faço. E ela me supre financeiramente também, nunca dependi de fazer outra especialidade para isso. Então, para você que quer fazer cirurgia, saiba que nós temos muitos caminhos a trilhar e todos eles podem nos levar a lugares maravilhosos, né? Basta a gente trabalhar bem, né? Ter dedicação naquilo que a gente faz, estudar bastante, tá certo? Então, obrigada pela paciência de vocês, de ouvir o meu relato, e se eu puder ajudar em alguma coisa, é só entrar em contato, tá certo?